Olá, seja bem-vindo ao Pré-Veste UEA. Eu sou o professor Edson Botelho, de Redação, sou do sexo masculino, com 58 anos, sou pardo, cabelos e olhos pretos, tenho uma estatura alta e hoje eu estou trajando calça jeans e blusa rosa. O ambiente da aula de hoje é um estúdio de televisão e eu usarei telas interativas para suas anotações. A aula de hoje nós vamos trabalhar progressão textual, lógica e coerência. O que é uma progressão textual? É quando você leva o texto do começo ao fim, onde você vai apresentar a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, de forma lógica. Por que de forma lógica? Porque você vai colocar todos os itens necessários em cada uma das partes. E lógico, com coerência, né? Então, o meu objetivo hoje é capacitar você a encadear suas ideias de forma lógica e coerente. Então, nós vamos começar com a questão número 1. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O texto dissertativo expositivo pode ser construído através da estrutura textual típica de uma redação qualquer, né? Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Letra B. O mais importante do que seguir uma estrutura rígida é que haja a exposição de ideias certas e bem organizadas sobre um determinado tema. Letra C. Na introdução é feita a apresentação do tema, que será abordado como possível contextualização no universo mais amplo, no qual o tema se encontra inserido. Neste momento é feita também a definição e o objetivo do tema. Letra D. No desenvolvimento, é feita uma explicação clara e subjetiva do tema, havendo uma exploração de todas as suas vertentes e de todos os aspectos, principalmente os secundários relativos ao mesmo tema. E na letra E, a conclusão ocorre a reafirmação do tema, sendo feita a síntese dos conteúdos abordados ou uma proposta social. Bem, está na cara, você consegue ver claramente a resposta que o gabarito é a letra D, pois no desenvolvimento é feita uma explicação clara e subjetiva? Não. É feita uma explicação clara e objetiva do tema, havendo uma exploração de todas as suas vertentes, onde você vai fazer a defesa dos seus argumentos, e todos os aspectos principais e secundários relativos a esse tema que está sendo abordado. Uma análise subjetiva é uma análise cheia de adjetivos, de achismos. Então, isso não é uma redação UEA. A redação UEA, ela é totalmente objetiva. Ela é feita pela razão e não pela emoção. E um detalhe, cuidado quando você for colocar citações, né? A Constituição Federal de 88 diz que... Isso é um exemplo claro de subjetividade e coloquialidade. Isso é horrível. A Constituição, ela não diz, porque ela não fala. A Constituição disciplina, ela discorre, são verbos que um aluno pré-veste UEA deve pôr. E a letra E está perfeita, né, senhores? A conclusão ocorre a reafirmação do tema. Não esqueça disso, tá? Então, questão número 1, gabarito letra D. Não é subjetiva, é objetiva. Vamos à questão 2. Sobre eixos temáticos é incorreto afirmar. O que é um eixo temático? É o ponto que você vai encontrar, é o ponto que vai determinar toda a estrutura de sua redação. Então, nós temos aí a palavra eixo na letra A. A palavra eixo é uma ideia principal, como a espinha dorsal, a coluna, né, de um assunto qualquer. Afinal, esse eixo temático vai fornecer auxílio para decidir o tema a ser tratado. Qual o enfoque que você quer dar? Letra B é uma forma de estruturar um trabalho por meio de parâmetros pré-definidos. São eles os eixos temáticos que, portanto, irão limitar os conteúdos, separando-os pelo assunto principal, para que não se abordem temas secundários diversos, tá? Letra C. O significado de eixo temático determina o grupo de temas que direcionam um planejamento político, social, ambiental para um trabalho. Seja ele um discurso, uma peça de teatro, uma aula. São tantos exemplos, né, de comunicação que nós não vamos conseguir nem listá-los. Letra D. Os eixos temáticos nada mais são do que temas específicos que podem ser abordados de uma forma mais ampla. E a letra E, os eixos temáticos se tornam uma espécie de suporte ou guia, considerados uma base para determinar que precisa ser falado e o que não será falado, que é o mais importante. Caso contrário, sua redação vai ficar prolixa, né?
Então, o que nós marcamos aqui? Olha aí, os eixos temáticos, marcamos a letra D. Os eixos temáticos nada mais são do que temas específicos que podem ser abordados de uma forma mais ampla. Cuidado, os eixos temáticos são temas, né, amplos, ambiental, político, científico, social, que vão poder ser abordados de uma forma mais específica. Aí eu tenho aqui uma sugestão para vocês, né, pedir licença para dar aqui um resumozinho, uma técnica que eu utilizo com meus alunos, que é a técnica do diabo. Olha que interessante. Você vai ter diabo, letra D, você vai abordar desigualdade social. Todas as redações que abordam temas sociais, você pode abordar desigualdade social. Letra I, a invisibilidade social, a invisibilidade do homem, da mulher, do negro, do homoafetivo. A, ausência de recursos, nem preciso explicar. B, banalização do problema. Lógico, né, filho? Feminicídio, um problema banalizado, infelizmente, né? É até vergonhoso falar isso em uma aula tão ampla, mas é uma banalização. E a omissão, letra O, do Estado, família e sociedade. Viu como funciona? Ah, memoriza isso para o aluno pré-veste UEA brilhar no dia da prova, tá bom? Vamos lá, questão número 3. As alternativas são características do texto dissertativo argumentativo. Opa, exceto, cuidado com essa questão. Todas estão corretas, menos uma. Letra A, a presença de tese, ponto de vista, em geral, no primeiro parágrafo do texto. Letra B, desenvolvimento com argumentos que comprovem sua tese. Letra C, conclusão em forma de síntese ou de proposta de solução para os problemas discutidos no texto e propostos pela UEA. Letra D. O primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo deve conter duas partes, a apresentação do tema e a explicação desse tema. E letra E, uso da norma padrão da língua portuguesa. Bem, está claro isso. Todos vocês que estão acompanhando a aula pré-veste UEA sabem que, no primeiro parágrafo, eu sou obrigado a apresentar o tema. Por quê, Edson? Porque eu preciso saber sobre o que você está falando, vou contextualizar esse tema, porque durante a história sempre ocorreram esses problemas, todavia eles ocorrem por momentos e por causas diferentes. Então você vai contextualizar. E logo depois você vai apresentar a tese. O que é a tese? A sua opinião. Então está claro que a letra é a letra D. No primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo deve conter duas partes. Sim. Primeira, a apresentação do tema contextualizado. E a explicação não. E a tese, que é a opinião. Ok? Questão número 4. Abaixo estão as principais características da redação dissertativa argumentativa, exceto letra A. Presença de um ponto de vista, em geral, no primeiro parágrafo do texto. Letra B. Desenvolvimento do texto com argumentos que comprovem a tese levantada. Letra C. Conclusão em forma de síntese ou em proposta de solução para os problemas apresentados. Letra D, por mais que o texto seja baseado em um ponto de vista, deve ser escrito em terceira pessoa. E letra E, a defesa de um ponto de vista deve ser feita de forma formal e generalizada, feita de forma pessoal e generalizada. Está na clara, né? Qualquer pessoa consegue responder a essa questão. Não esqueça, a presença do ponto de vista, a letra A, é fundamental e ela tem que estar logo no primeiro parágrafo. E marcamos, então, o gabarito, letra E. Eu quis fazer uma ênfase na letra A, porque é muito importante para mim, mas a letra E está horrível, né? Defesa de um ponto de vista que deve ser feita de forma pessoal, não, deve ser feita de forma impessoal, porque a forma pessoal traz o quê? Traz o uso da subjetividade. E de forma generalizada, não, né? Tem que ser de uma forma bem estrita, que é o seu pensamento, o seu ponto de vista em relação àquele ponto. Muito bem, agora nós temos aqui 3 coisas que eu quero falar para vocês em relação à nossa redação. Eu não vou começar por ordem, tá? Não vou. Eu quero falar da letra C primeiro. A conclusão é em forma de síntese ou em forma de proposta de solução. Muita gente pensa que isso não pode acontecer. Preste atenção. Você tem um tema que será dado pela UEA, esse tema será desenvolvido e a conclusão você pode fazer de 2 formas. Você pode fazer uma síntese e pode fazer também a solução. Muitas pessoas pensam que a solução que a UEA pede é uma solução muito ficção científica. Cuidado com isso, tá? Na solução da UEA, você dá algo simples, mas de forma concreta.
Como assim, Edson, concreta? Para solucionar a superlotação dos presídios é necessário a construção de uma prisão espacial. Pelo amor de Deus, né? Isso não é uma solução concreta. Agora você pode fazer também a síntese, a fim de minimizar, olha aí, já estou encerrando, a fim, cuidado, esse a fim é separado, que é finalidade, a fim de minimizar esse problema, olha aí, usei um anafórico, mas também você pode repetir o tema, a fim de minimizar o problema da violência nas escolas públicas de nosso estado, pronto. E aí você pode fazer em forma de síntese assim, a violência nas escolas públicas de nossa cidade precisa ter um fim. Medidas sociais ou educacionais devem ser implantadas com urgência para a minimização do fato. Pronto. Muito bem. Segundo ponto importante, letra D, por mais que o texto seja baseado em um ponto de vista, deve ser escrito em terceira pessoa, que bate com a resposta da letra E. Por quê? A impessoalidade é um princípio único, tá? Inclusive ele está no direito. Mas a impessoalidade é quando você coloca o texto na terceira pessoa. Evite, olha o que o Edson está falando, evite o uso da primeira pessoa do plural. Preste atenção. Percebemos que o Brasil é um país que necessita de educação. Eu percebi alguma coisa com você? Não. Não percebi, você percebeu sozinho. Então, cuidado. Olha aí a letra D. Por mais que seja um texto baseado num ponto de vista, deve ser feito em terceira pessoa. Por isso, evite a primeira pessoa do plural. Porque, às vezes, a primeira pessoa do plural dá a ideia de generalização ou de inclusão. Até você saber fazer isso na hora da prova, é complicado. Por isso, evite. Eu não estou falando que é errado fazer, mas preste atenção. Nós, brasileiros, precisamos escolher melhor os nossos governantes. Nesse caso, tem uma generalização, tá bom? Outro ponto importante, vocês estão vendo que eu não estou indo pela ordem, porque eu estou vendo pelo grau de importância. A questão foi feita assim, mas eu estou fazendo o grau de importância. Preste atenção para a letra D. O desenvolvimento de um texto argumentativo é a comprovação da tese levantada. Isso gera um problema muito grande. Observem, muitas vezes o aluno coloca o argumento na introdução e defende outro. Eu não entendo. Tá? Vou dar um exemplo bem tosco, depois um exemplo mais claro. Tá? Comprei uma casa verde e branca. Aí na hora você coloca que a casa é azul e vermelha. Não dá, né, gente? Então, observe. Você vai colocar um tema. Vamos bolar um agora. Persistência da violência doméstica contra a mulher. Mito ou realidade? E aí você coloca, a violência está presente em nossa sociedade. Já comecei com um tema, só que eu fiz de forma geral. Agora eu vou colocar de forma mais específica. A violência doméstica contra a mulher. Olha aí. A violência está presente em nossa sociedade. Ponto. Todavia, olha o operador argumentativo, todavia, a pior delas ocorre dentro de casa contra a mulher. Ponto. Por isso, é importante analisar o papel que o homem exerce na sociedade e a omissão, ou então a falta de denúncia por parte da mulher aos órgãos competentes. Se eu levantei esses dois argumentos, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, eu tenho que falar sobre esses argumentos. Então, no desenvolvimento 1, eu vou falar o papel que o homem exerce na sociedade, que é aquele papel de machista, que tudo pode, que tudo manda, e a falta de denúncia por parte da mulher aos órgãos competentes, que ocorre muitas vezes por medo do companheiro, vergonha. Não é fácil chegar para a família e dizer, papai, o homem que eu escolhi para me amar e proteger é o homem que me bate. Então, você vai colocar. E na conclusão, você pode fazer, olha, eu vou fazer para você só por forma de síntese, tá? A violência contra a mulher é uma realidade que precisa acabar. É necessário que sociedade e família se unem para combater este mal. Pronto, viu? Não trouxe nada de anormal para vocês. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Hoje nós vimos a estrutura lógica de um texto dissertativo. Assuntos muito importantes para o vestibular UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais e eu estou esperando por você lá. Obrigado, até a próxima.